Saudações, senhoras e senhores. Hoje eu vou falar um pouco sobre Rui Barbosa. Mas não é aquela menininha bonitinha da Rede Globo. Hoje eu vou falar sobre o grande jurista e polímata Rui Barbosa, um dos principais intelectuais da nossa história. Rui Barbosa escreveu um discurso para a turma de formandos da Faculdade de Direito de São Paulo em 1920. Ele foi convidado para ser o paraninfo da turma. Ele, porém, acabou ficando doente antes de ir para a cerimônia e discursar, tendo que acabou enviando apenas o que ele escreveu, apenas o seu discurso que já tinha sido escrito anteriormente. Ele enviou então para a Faculdade de Direito, onde o professor Reinaldo Porchat leu este discurso para a turma que estava se formando. O discurso ficou tão famoso porque foi tão bem escrito, foi tão bem fomentado, que acabou se transformando em um livro. O presente livro que eu tenho aqui em mãos, que essa edição aqui é um pouco diferente, porque tem tanto a Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, quanto a Oração aos Moços, do Rui Barbosa. E neste discurso, eu acredito assim que é um bom ponto inicial para todo mundo que está iniciando a faculdade de Direito. Não só a faculdade de Direito, mas também outras faculdades, porque Rui Barbosa, aqui, ele ensina que o que leva a pessoa para frente de verdade não é uma miraculosa inteligência, não é uma pessoa genial, mas sim um esforço. E o esforço que ele mesmo era considerado, afinal, Rui Barbosa, naquela época, ele já era considerado um grande intelectual, e algumas pessoas, inclusive, diziam que boa parte da sua inteligência, do seu conhecimento, devia a tomar muito café ou a molhar os pés em balde de água fria. E Rui Barbosa aqui, ele já dizia que o que ele tinha de conhecimento, de verdade, ele devia muito mais a acordar cedo e dormir tarde e trabalhando muito. Dizia que devia muito às manhãs e madrugadas, porque ele sempre trabalhava muito, estudava muito. Rui Barbosa, sempre foi conhecido por ser um polímata que estudava demais, que passava boa parte do dia estudando vários idiomas diferentes, vários livros em diferentes idiomas. E nesse livro aqui tem um trecho especial que eu gosto muito, que eu quero ler agora para vocês. Vou pegar aqui. Vou ler. Ninguém desanime, pois, de que o berço não lhe fosse generoso. Ninguém se cria malfadado, por lhe minguarem de nascença haveres e qualidades. Em tudo isso não há surpresas, que se não possam esperar da tenacidade e santidade do trabalho. Quem não conhece a história do Padre Soares, o autor do Tratado das Leis e dos Deus Legisladores, monumento jurídico, a que os 300 anos de sua idade ainda não gastaram o conceito de honra das letras castelhanas. De 50 aspirantes que, em 1564, solicitavam em Salamanca ingresso à Companhia de Jesus, esse foi o único rejeitado, por curto de entendimento e reverso ao ensino, admitido, todavia, com assistências suas com a nota de indiferente. Embora primasse entre os mais aplicados, tudo lhe eram, no estudo, espessas trevas. Não avançava um passo, afinal, por consenso de todos, passava por irremissível a sua incapacidade. Confessou-a, por fim, ele mesmo, requerendo ao reitor, o célebre padre Martim Gutierrez, que o excusasse da vida escolar e o entregasse aos místeres corporais do irmão coadutor. Gutierrez animou a orar, a persistir e esperar. De repente, se lhe alagou de claridade a inteligência, mergulhou-se então cada vez mais no estudo, e daí, com estupenda mudança, começa a deixar ver o que era destinado àquela extraordinária cabeça, até esse tempo submersa em densa escuridade. Já é mestre insigne, já encarna todo o saber da renascença teológica em que brilham as letras de Espanha. Sucessivamente ilustra as cadeiras de filosofia, teologia e cânones das mais famosas universidades europeias, em Segóvia, em Roma, em Alcalá, em Salamanca, em Ávila, em Coimbra. Nos seus 70 anos de vida, professa as ciências teológicas durante 47. Escreve cerca de 200 volumes e morre comparado com Santo Agostinho e Santo Tomás, abaixo de quem houve quem o considerasse o maior engenho que tem tido a Igreja Católica. Possível observar nesse trecho que eu acabei de ler,
O padre Soares, a figura que o Rui Barbosa faz menção, ele tinha no começo da vida intelectual uma tremenda dificuldade. Ele foi considerado indiferente pela instituição onde ele estudava, mesmo sendo os mais disciplinados. Ele pediu, então, ao reitor algum conselho, queria inclusive trabalhar em trabalhos braçais, como o irmão dele. Mas Padre Gutierrez disse para ele esperar, orar e confiar. E quem sabe ele podia obter, retirar dos estudos alguma vantagem. Então, depois de muita disciplina, muito foco, depois de muita paciência, Padre Soares começou a avançar nos estudos, começou a compreender aquilo que ele não conseguia, até que se tornou um dos maiores intelectuais, um dos maiores filósofos da história da humanidade. Escreveu cerca de 200 volumes e foi comparado, como eu li no trecho, a dois dos maiores doutores da Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. O que Rui Barbosa queria ilustrar com isso? Que algumas pessoas são diferentes das outras. Algumas pessoas aprendem mais rápido, outras aprendem mais devagar. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos facilidade. Mas o esforço, ele pode igualar a capacidade de todos. A partir do esforço, a partir da paciência, a partir da oração, você consegue ascender e começar a compreender aquilo que você não conseguia compreender. Você começa a absorver aquilo que você antes não absorvia. O estudo, embora ele seja diferente para as pessoas, ele consegue ser igualado ou até ultrapassado pelo esforço. É perfeitamente possível você, no início, não entender as coisas, mas começar aos poucos, engateando, e começar absorvendo mais e mais, lendo mais e mais, aprendendo um idioma diferente, depois aprende outro. E neste caminho um pouco difícil, íngreme, é claro, todo caminho que leva para a glória é sempre um caminho tortuoso, é sempre um caminho com muitos percalços. Por meio do esforço, por meio da oração, por meio do orar e trabalhar, é perfeitamente possível você avançar. Claro, não esperamos que você seja um próximo Padre Soares, mas você pode passar em um concurso, você pode ser um bom advogado, você pode ser um bom médico, você pode ser um bom professor, como o Rui Barbosa foi durante a vida inteira. É perfeitamente possível melhorar cada dia mais. E este livro aqui, para mim, é um dos melhores pontapés para a Faculdade de Direito, porque aqui ele ensina não apenas que o estudo, que a capacidade de aprender cada vez mais tem que ser adquirida, tem que ser formada um hábito. Aqui, inclusive, ele diz que é melhor sendo de manhã do que pelas noites. Como também demonstra que para você olhar para as pessoas que estão lá no alto, você olha, por exemplo, para um Rui Barbosa, que foi um grande polímata, e você imagina, nossa, eu nunca seria assim. Mas ele mesmo mostra, de forma um pouco implícita, o caminho das pedras. O caminho para você avançar, crescer, ascender e ser, posteriormente, uma grande pessoa também. E isso não em relação apenas ao Rui Barbosa, mas em relação aos seus próprios professores. Quando você entra na faculdade, você olha para eles, tão cheios de conhecimento, imagina, nossa, eu nunca serei assim. Mas, a partir da inspiração que este livro traz, acredito que não existe barreira intransponível que não possa ser findada pelo esforço pessoal. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal. Lembrando que este livro aqui, eu acho que vocês podem encontrá-lo em domínio público. Não é difícil, claro que em formato PDF, mas não acredito que seja muito difícil encontrá-lo.